Olá pessoal, Alessandro Tatal aqui. Bem-vindos a mais um episódio do Podital. Se você quer entender como melhorar a saúde mental, como melhorar o desenvolvimento da sua equipe e principalmente entender como engajar melhor a sua equipe na sua pequena empresa, na sua microempresa, saiba que hoje a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu vou receber aqui Kalian Paz de Barros e a gente vai conversar muito sobre pessoas. Antes de passar a palavra a ela, eu vou fazer a abertura do livro da lei. Eu abro aqui em Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se seu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu vou deixar aberto aqui para acompanhar a nossa conversa. Eu repito isso sempre porque sempre faz sentido. Sim. A palavra sempre tem a ver com convidado. E a gente traz convidado de todos os ramos, todos os segmentos, todos os tipos. E ela sempre se encaixa. É curioso isso, né? Bem-vinda. Obrigada. Queria te agradecer pelo convite, né? Por ter aceitado o convite, por vir até aqui. A gente fala muito sobre empresa, sobre empreendedorismo. E um dos problemas que a gente mais vê nas empresas é pessoas. Os empresários, os empreendedores estão com muito problema para manter, para contratar primeiro e para manter essas pessoas engajadas, para manter essas pessoas nas equipes, para manter essas pessoas produtivas, né? E conhecendo sua trajetória, você se especializou cada vez que passa, cada dia que passa, você se especializou em pessoas. Sim. Eu brinco que eu gosto de gráfico. Se deixar eu preso em um computador, um quarto com um computador e um monte de gráfico, eu sou feliz. Mas tem gente que gosta de pessoas e a gente precisa de pessoas, né? Sim, eu Vamos já não gosto conversar do sobre gráfico. isso. Perfil. Como diz a palavra, cada um com seu dom, né? Sim. Me conta aí, o que que é a sua especialidade, Karen? Como é que de fato essa especialidade faz diferença e ajuda as empresas? É assim, eu já vou começar falando da lei, né? Que nós temos aí uma lei que saiu agora em março do ano passado, que é a Lei 14.831, aonde se tornou obrigatório a implementação da saúde mental junto aos colaboradores nas empresas, nas instituições corporativas. Então, nesse processo, eu já vinha com esse trabalho nas instituições, por quê? Porque são pessoas, pessoas que estão ali, excelentes profissionais, mas às vezes, assim, o cuidado consigo mesmo acaba que interfere um pouco no meio de trabalho. Sim, Então, essa lei, ela veio para auxiliar ainda mais as instituições, por quê? Porque o colaborador ele vai ter mais produtividade, por consequência, mais lucratividade, porque ele vai estar ali focado em fazer o trabalho dele, né? A gente tem as nossas situações no dia a dia, tem vezes que a gente consegue lidar, tem vezes que a gente não consegue lidar, e geralmente no trabalho é onde a gente fica mais tempo. os antigos eles diziam assim, você tem que separar o profissional do pessoal, né? Conforme o tempo vai passando e vem passando, a gente vê que isso é cada vez mais menos possível, é quase impossível Sim, se separar, né? Se é sim, uma pessoa só, sim. E daí a gente leva muita coisa de casa, de problemas, de situações, porque ali cria-se um vínculo afetivo dentro do trabalho. Então, há as trocas, né, a confiança entre colegas, e sim. ali acaba que pode sim interferir no ambiente de trabalho. Por quê? Justamente isso. Eu estou aqui, eu sou a profissional. Na minha casa é o meu pessoal. Só que há muito essa interferência. Não tem como, é difícil separar, né? E se a gente para pensar, por exemplo, você bem disse,
a gente está trabalhando junto, estamos, sei lá, uma empresa de 10, 15 funcionários. Acaba virando um relacionamento profissional que muitas vezes você vive mais lá, passa mais tempo lá do Sim, que com a própria família, né? sim. Você precisa aprender a lidar, né? Sim, aí até fala assim, nós somos uma família aqui. Não, não somos uma família, nós somos pessoas que trabalham juntos para um grande propósito. Então, assim, é essa distorção, se a pessoa, às vezes, um exemplo, né? A pessoa, às vezes, ela tem uma carência afetiva. Então, ela tem uma falta de família. Ali no trabalho, cria-se esse ambiente familiar. Ela vai se colocar como alguém da família, não como a profissional, né? Ou o profissional que foi contratado. Isso é bom ou isso é ruim? Se houver equilíbrio, é saudável. O que que é o equilíbrio? Ó, um exemplo. Ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Ah, ok, beleza, eu vou fazer. Saudável. Ah, você precisa fazer isso, isso. Ah, não, mas agora a gente estava conversando, você estava me contando como estava a sua vida, tudo, então, não saudável. Então, essa separação, ela tem que acontecer. Independente se é um ambiente familiar, se é um ambiente, né, mais tradicional, mas tem que acontecer. A gente vê muito líderes ou pessoas instruindo e consultores que instruem dessa forma, que o líder, o gerente, o diretor, o supervisor, ele não pode se misturar. Então, sei lá, vai para uma churrascaria, vai para um happy hour após trabalho. Então, quem é da liderança, o indicado, isso a gente sempre ouviu. Não sei se hoje vem mudando, né? Mas o indicado é que ele não acompanhe. Exatamente para não gerar muito vínculo, muita Sim, intimidade, muita conversa paralela que na hora que você precisar dar uma ordem, você é confundido, né? Você é questionado. Como é que é isso? O que que é ideal? O que que é a liderança de hoje em dia quando a gente pensa nesse sentido? sim. Por isso, quando a gente fala dessa implementação, a gente não trabalha colaborador, a gente trabalha a empresa. Porque a empresa ela tem uma hierarquia. Sempre, praticamente todas as empresas, elas têm a hierarquia. Então, essa hierarquia é a Aliás, presidência, é a base da a organização, né? base. Então, assim, tem que vir por etapas. Essas etapas, elas precisam sim ser trabalhadas, justamente para ter essa separação. Porque pode acontecer, olha, hoje vamos fazer uma comemoração. Vamos todo mundo? Todo mundo. Mas ali há essa separação. Mas quando aqui não começa a ter a base saudável, o corpo é reflexo. É o que você leu. O corpo, ele é a junção. Então, o cabeça, ele tem que vir É, a decrescendo. gente visita muita empresa e a gente acaba vendo que a empresa nada mais é do que o reflexo do dono, né? Sim, Já disse isso aqui, a gente vai em uma empresa que ela é hiper organizada, tudo limpinho, na hora que você vê o dono, a dona, você, opa, eu já é o entendi por quê, reflexo. né? Você vê que ela é toda alinhada, o dono é todo alinhado, todo bem cuidado, né? Fisicamente, Sim, organizacionalmente, né? E quando a empresa é bagunçada também. tudo é bagunçado. Você começa a ver a cara do dono já começa a ter bagunça. Sim, então, A roupa do dono já reflete aquilo, né? É um sim. reflexo. É sempre o reflexo. Então, nós, pessoas, nós somos reflexo. Então, a maneira como eu me porto, a maneira como eu me visto, a maneira como eu falo, então aquilo ali vai refletir. E se eu sou a base de uma empresa, né? Eu que criei, eu que me esforcei, então eu tenho que ser o que? Eu tenho que ser o exemplo. Não exemplo em tudo, porque nós somos falhos. Claro. Mas, assim, o exemplo naquilo que eu quero propor para o meu colaborador. Então, se eu não me porto de uma maneira formal, vamos colocar assim, como que eu vou exigir que o meu colaborador faça isso? É sempre o reflexo. E quando a gente trabalha a questão da saúde mental na empresa, é justamente para isso, para que o trabalho em equipe ele flua de uma maneira saudável, de uma maneira produtiva, de uma maneira eficaz e que, por consequência, vai trazer o lucro para a empresa. Por que lucro? Hoje a gente tem mais de 60% de afastamento devido à saúde mental. Então, quanto custo que gera para uma empresa?
Antigamente, depressão, ansiedade era frescura, né? Há Sim, uns anos atrás, isso já é reconhecido de fato como doença, sim, como um transtorno, né? E deve ser levado a sério o máximo possível, né? sim. Até pelas empresas. O Brasil, ele é o primeiro no ranking de pessoas ansiosas. Então, é o primeiro, poderia ser em tantas outras coisas, mas então você vê assim, todo mundo tem uma ansiedade, É, todo mundo tem um comportamento. E quando esse comportamento, não que se vai resolver a vida da pessoa, mas o trabalho, o tratar, né, o querer já faz uma diferença. Então, todo esse processo evita muita coisa. Vamos pegar aí o burnout. Tem muitos afastamentos. Porque não é a empresa a causa? Sim, tem a situação, né, o contexto, mas sempre tem uma causa antes, que ali desencadeia. tipo o quê? Tipo assim, todos temos um histórico de vida, Certo. todos. Aí E estamos falando pessoal. pessoa, porque são pessoas. Então, a pessoa. Eu tenho um histórico de vida, você tem um, quem está aí nos assistindo tem outro. Então, esse histórico de vida ele tem uma base, Uhum. que é lá na infância. Então, se essa base ela foi construída de uma forma mais saudável, vai ser um adulto mais saudável. Se essa base ela teve etapas puladas, um exemplo, a criança que muito cedo começou a ter uma responsabilidade e um amadurecimento precoce. Ela vai chegar num ponto na vida adulta que ela não quer mais aquilo. Ela não tem mais uma responsabilidade, ela não quer mais se esforçar, ou é aquela pessoa muito certinha, que faz tudo bonitinho, detalhado, tudo, só que são dois extremos. Então, essa base ela traz para a nossa vida adulta. E se eu estou no meio com pessoas dentro do meu trabalho, eu tenho as minhas dificuldades, coisas que eu sei e às vezes coisas que eu não sei. Uhum. Então, isso pode desencadear situações, como eu falei da família, né? Às vezes não teve uma base familiar. Ali ela faz uma transferência inconsciente que ali é a família dela. Então ela perde aquele respeito pela uma hierarquia que tem, porque houve uma transferência. E aí junta, vem irritabilidade, vem uma dependência emocional, vem os sintomas que a gente tem que vai desencadeando alguns transtornos, algumas dificuldades. A gente tem uma tendência a achar que o burnout, principalmente, ele é consequência da liderança. Então, quando a gente vê alguém que dá piripaque, é Uhum, o nome uhum. popular, né? Que dá Deu um tilt. piripaque, deu um tilt, normalmente ele atrela a culpa à liderança. A liderança representando a empresa como um todo, né? E eu fico pensando, imagina o líder que tem que lidar com todos que estão abaixo dele, né? Quer dizer, Sim, é muito pior a situação, né? sim. S- Será que sempre tem a ver com a liderança, né? Será que não tem a ver também com a maneira que a pessoa se porta, com a postura que ela carrega ali, ou com a maneira que ela leva, ou muito a sério, ou pouco a sério, o Uhum, trabalho, né? sim, O que que causa burnout no final das contas? o excesso, né? O excesso mental, é o excesso emocional. Então, esse excesso, ele pode vir desencadear dentro da empresa. A gente sabe que tem lideranças que só cobram, 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 cobram e não auxiliam nessa cobrança. Então, assim, vai fazer, você tem que fazer, acabou. Mas como que eu vou fazer? Me dê uma direção. Não, você tem que fazer, eu quero que entregue o trabalho. E E, a gente vê muito isso em empresa familiar, que é sim, colocado no papel de liderança um familiar que não tem a menor preparação noção. para aquilo, né? Curioso. Então, assim, você vê que tem a questão de liderança, mas não tem, a gente não generaliza. Porque tudo tem um contexto, tudo tem uma situação e tudo vai ter um porquê. Então, se a gente descobrir o porquê, mas é por causa do meu líder, é a direção, é a supervisão que só cobra, cobra, cobra. Tá, pode cobrar, mas como que eu lido com essa cobrança? Como que eu estou associando com essa cobrança? É uma cobrança profissional dentro daquilo que é minha função, ou é uma cobrança extra-função? Então, tudo assim é analisado, contexto, né? É feito previamente um diagnóstico para ver o que são os pontos mais
deficientes dentro da empresa, o que pode ser melhorado, qual que é a proposta da liderança, mas o que é o ponto? Sempre na hierarquia. Não adianta trabalhar a base e aqui não ser trabalhado. Tem que ser o conjunto. Começa pela liderança. Começa pela liderança. Sempre. É o mais saudável. Pode começar com os colaboradores? Pode. Mas a liderança ela tem que fazer parte. Ela tem que estar inserida nesse contexto. Porque senão aqui vai ter o efeito. É impossível não ter efeito. Só que daí, se aqui está doente, a doença ela alastra. Sim, E se aqui é tratado, aqui tudo é tratado. sim. Acaba tendo um efeito de consequencial, né? Não sei se é Sim, essa palavra, mas de consequência, né? Você sim, lida com o líder, você trabalha o líder e aí ele acaba disseminando a cultura, né? sim. E como que esse trabalho é feito? Em treinamento comercial, a gente reúne a equipe e faz workshop, faz palestra, faz treinamento. Na parte financeira, a gente joga gráfico na tela, a gente joga planilha, e apresenta, faz reunião, decide planos de ação e assim vai, né? Como é um trabalho de uma psicanalista em empresas para melhorar esse tipo de ação, vamos chamar assim? Assim, o primeiro momento é conhecer. O que é, O diagnóstico. é o diagnóstico. Qual que é a maior dificuldade dentro da empresa. Geralmente é questão de relacionamento interpessoal. É o atendimento, é um comportamento. Você vai mudar a pessoa? Não vai, ninguém muda. A gente melhora. Mas se eu me proponho essa melhora, então é feito um diagnóstico, aí é feito um acompanhamento, é feito um plano de ação de como geralmente é anual, né? A proposta do projeto ele é anual, porque não adianta ir lá ter um encontro, vai melhorar, vai despertar. Mas aquilo que pode acontecer Sim. gradativamente não vai acontecer. Então a proposta ela é uma proposta anual. Justamente aí vai ter os encontros dentro desse plano de ação e aí vai desenvolvendo. É repassado alguns relatórios, né, conforme for acontecendo o processo, e aí um fechamento anual. Eu vejo clientes, empresários dizendo assim, não, eu preciso que alguém venha aqui e faça um treinamento com a equipe, que eles não estão engajados. Eu chego aqui, tá mexendo no celular, chega atrasado, né? Chega às 8 horas, ele chega às 8h15, 8h20. Então, dois treinamentos já resolve. Cara, não é assim, né? Não resolve. Não é assim, é uma mudança cultural, né? Sim. Eu tenho um consultor colega nosso que ele brinca assim, né? Treina, treina, treina e troca. Se por acaso você treinou e não serviu, troca, né? É Troca. simples, né? Só que antes de trocar e pensar em trocar e acusar, você precisa treinar. Aí vem a liderança. Eu já tive vários casos que eu brinquei com o dono da empresa. O problema da empresa é você. Sim. Se a gente tirasse você hoje da equação, a empresa fluía, né? E como a gente já vai passando o tempo, a gente vai ficando meio sem vergonha na hora de Uhum. falar, vai ficando meio até entrão demais. Então eu já não tenho esse medo de falar. Sim. É, e de fato, muitas vezes, financeiramente o problema é o dono. Às vezes você chega numa empresa, tá lá um bruto de um carrão que não tem nada a ver com a fachada da loja. Você fala, não bate isso aqui, né? Aí você vai ver o financeiro, tá negativo, tá tirando demais, né? E às vezes você vê que o problema de relacionamento da empresa, ele começa com o dono. Sim. Às vezes é o dono que faz a intriga, às vezes é o dono que faz, ou a dona, né? Que faz o problema, ou que não direciona simplesmente, né? E aí vai a pergunta. Eu Hum. já levantei aqui. Nós não temos hoje uma faculdade de empreendedor, Não. de ser dono. Não tem, não existe. Então você vai buscando aqui, eu quero evoluir o finanças, quero evoluir o atendimento, o contábil, o jurídico, né? Você vai desenvolvendo. Agora, como desenvolver liderança? Também é difícil, né? Você tem muitos cursos hoje em dia que mostra como fazer. O empreendedor, em geral, e aí eu falo por mim também, ele é muito executor. Uhum. Então é fazer o que tem que ser feito, né? E vamos para cima. Às vezes patrola tudo que tá pela frente. Sim.
E muitas vezes quando a gente chega para falar de pessoas e desenvolver pessoas, treinamento de pessoas, você disse lá há pouco, né? A gente implanta essa consciência e ele começa a entender que precisa, e aí é um trabalho de longo prazo, ele discrimina, ele tem um preconceito Preconceito. com o tratamento de pessoas. Não, peraí, eu prefiro cuidado financeiro, prefiro desenhar processo, eu prefiro comprar maquinário do que chamar alguém para lidar com as pessoas que estão nessa empresa, né? Como romper isso? Como é que tá os empresários de hoje em dia em relação a isso, a essa consciência? É muito engessado. Uhum, Ainda é muito engessado. uhum, E essa dificuldade de abertura, porque assim, eu vou até trazer algo que ainda acontece, já melhorou muito, principalmente pós-pandemia, melhorou muito. Nós temos o quê? Quando você fala assim, em saúde mental, que é a primeira coisa que geralmente vem à cabeça? louco. Louco. É, Nossa, não sou louco, por que que eu vou me cuidar? é. A geração antes da nossa falar que é frequente psicólogo ou que foi no psiquiatra, É tá louco. condenado, né? É condenado. Então, assim, aí fala assim, nossa, tá fazendo uma terapia, nossa, eu sabia, ó. Você tinha um parafusamento, você dava na cara. É. Então, quer dizer, a cultura nossa, esses paradigmas, eles vêm de uma cultura. Então, quando a gente fala em saúde mental, a primeira coisa é isso. Eu não preciso, eu sei lidar, passei já por tudo, eu estou aqui. Então, eu não tenho necessidade, mas é pessoa. Então, ali a gente tem a parte emocional, a parte pessoal, a parte hereditária que a gente traz, né? São ciclos Sim. repetitivos que a gente vive. A química, né? A Pura química, então, química. assim, a genética, então, tudo tem um processo. São 3, 4 gerações que a gente pega. Então, esses ciclos, eles precisam ser entendidos, eles precisam ser, às vezes, fechados, para que eu não repita a mesma coisa que os meus pais, os meus avós fizeram. Ou que eu vou fazer tudo diferente porque eu não quero ser igual aos meus pais ou meus avós. Uhum. Só que daí não trata a si próprio. Então, esse tabu de saúde mental, ele interfere muito. Porque eu entro até na organização mental financeira. Não é Ah, é. organização financeira, porque financeira tem quem cuida, né? É. Mas se Mas ele aqui é uma consequência clara, ele é né? uma consequência, porque se aqui está organizado, a tendência é que todas as áreas se organizem, todas as áreas. Se aqui está organizado, sempre vai existir uma área que ela traz muito mais dificuldade. E é onde eu quero suprir uma necessidade, uma falta que eu não sei ou que eu sei. O exemplo aí, a fachada é uma, o carro é outro. Qual que é a necessidade? O que que eu quero provar? Para É, quem que eu quero provar? é. Então, é algo inconsciente, mas que eu demonstro nas minhas Sim. atitudes, nos meus comportamentos. E essas atitudes acabam gerando consequência financeira. Consequências Ah, financeiras. Por quê? Porque daí eu quero suprir a minha falta e eu invisto naquilo, sendo que aí eu deixo falha aqui. Né? O empreender, todos os dias a gente está buscando meios, todo dia a gente está buscando um entendimento, buscando conhecimento, tentando melhorar aqui. Vai sempre dar certo? O que que é o dar certo? É aquilo que eu faço bem feito. E aquilo ali eu vou ter um retorno. Mas se eu só querer e não me propor a cuidar de mim, dar uma pausa, porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E o que que eu tô fazendo comigo? Eu sou uma pessoa, sou um ser humano. Então, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha o ser humano. A gente não pega, fulano de tal tá me dando trabalho. Tá, mas o que que tem por detrás desse fulano de tal? O que que está por que sendo que ele uma te causa? afeta, né? Por que que ele te afeta? Porque sempre ou vai ser uma falta minha ou um excesso meu. Uhum. Então, por que que eu deixo me atingir tanto? Porque existe algo em mim. Então, assim, a gente trabalha a situação, não a pessoa. A situação que está traduzindo no comportamento dessa pessoa. E se pega uma empresa que tem muita gente? A gente vai trabalhar isso individualmente? Por setor. Aí tem que ter uma equipe. Entendi. Porque não tem condição. É feito.
os treinamentos, né? É feito treinamentos, é Para feito alinhamento geral. capacitação, é feito um momento de roda de conversa. Então, esse trabalho faz por setores, que é sempre o melhor, faz em eventos pontuais com o todo, porque precisa estar todo mundo ali reunido. E aí existe equipe. O individual, ele geralmente ele é trabalhado se a pessoa quiser. Porque ali Entendi. a empresa é a equipe, não é o individual. Normalmente também se destaca, né? Aquele que entende. A partir do momento que você conscientizou, a pessoa mesmo começa a se destacar e Sim, pedir ajuda, buscar mais ajuda, talvez, sim. né? E o mais Imagino. difícil é o querer, porque sempre vai ter resistência, pelos próprios tabus que a gente acabou de falar, da Uhum, resistência mesmo. Eu não sou louca, eu não preciso. uhum, Tô até aqui, cheguei até aqui, então olha o tanto de coisa que eu passei. uhum. Só que eu falo assim, o nosso corpo ele dá sinais. Ah, é. O nosso corpo ele tem os sintomas. Então, por que que nós, brasileiros, somos considerados o primeiro no ranking em ansiedade? Porque existe, ele fala que existe a ansiedade saudável. Sabe qual que é? Não. Saudável. Nossa, eu tenho uma viagem para eu fazer. Olha que legal, que coisa gostosa. Você Então, fica assim, ansioso para chegar. para acontecer, para chegar, para você viver, é uma ansiedade saudável. Verdade. Agora, a ansiedade não saudável. Tô passando mal, ai, não aguento, não consigo concentrar, eu perco foco, eu tenho lapsos de memória, muita dor de cabeça, aceleramento. Uhum. Então, assim, o corpo, ele tá o tempo todo dando sinais. Ah, mas vai passar, vai passando. Só que chega um momento que não passa mais. E o que causa ansiedade? A ansiedade, ela tem assim, são. Eu Ah, brinco sempre que aqui eu chamo convidado e eu tenho aula particular, né? Você é, já percebeu que eu fico igual um aluno. a gente já faz a terapia aqui. É, Por quê? O que que é uma ansiedade? A ansiedade é algo. Eu não vivo o meu hoje. É algo que eu tô buscando no meu amanhã, que eu nem sei como vai ser, que jeito que vai ser, como vai acontecer, mas eu quero que aconteça. uhum. E aquilo ali vai me dando uma angústia, uma agonia, uma ansiedade e, e às vezes, eu tenho um problema para resolver. Nossa, esse problema Você vai aumentando, aumentando o não é. problema e não para para A gente, assim, executar. aqui não tem como fazer, mas você já brincou de sombra? Uhum. Você nunca brincou de sombra no Uhum. reflexo da luz? Uhum. Uhum. Então, por exemplo, você está aqui com a mão, é o tamanho da tua mão. Você Uhum. está aqui, mas no reflexo da luz vira aquele Sim, um monstro. monstro. É. Então, às vezes é tão pequenininho, mas eu crio um monstro na minha cabeça, porque aí tem as causas, né? Que daí são diversas, individuais de cada uma. Entendi. E esse monstro, ele Aí vem do faz. histórico. Aí vem o histórico. E aí você não vive o hoje. Eu gosto de usar uma frase: um dia de cada vez. Hoje, o que que eu tô fazendo por mim? É. Hoje, o que que eu gostaria de fazer por mim? Porque quando eu aprendo a viver o meu hoje, o meu amanhã, ele só vai ser a consequência do meu hoje. Hoje. O que eu fizer hoje, eu tenho a consequência amanhã. Eu tenho os objetivos, eu tenho os planos, eu tenho meus propósitos, então eu vou me esforçar por aquilo. Se eu não conseguir hoje, eu dei o meu melhor, mas eu não consegui fazer. Tá tudo bem. Amanhã eu vou me esforçar um pouco mais, mas eu não vou me desgastar mais. Eu vou me esforçar e aí até eu conseguir naquilo que eu me proponho. Então eu aprendo a viver o meu hoje e deixo aqui o meu passado, que é a história da minha vida. Isso é um pouco de estoicismo, né? É um pouco eu faço o que eu posso fazer. O A que eu partir posso do fazer? momento que eu está fora do meu controle, a partir do momento que está fora do meu poder de ação, paciência, né? E que controle que a gente tem? Nós não temos controle de nada. Só sobre as ações da gente mesmo. Sim, que são as Às vezes, né? consequências. São as consequências. Por exemplo, nós estamos aqui. É uma escolha, é uma decisão, é um propósito, algo que eu me propus a fazer. Então, eu tenho controle sobre estar aqui. Mas até eu chegar aqui, eu não tenho controle. É verdade. Tem um Tudo pode trânsito, acontecer. tem um engarrafamento, tem um desvio. Então, eu não tenho controle. Mas o meu propósito é esse. Então, eu vou me esforçar. Não cheguei a tempo, não consegui fazer. Se eu preciso dar um feedback, avisar ali, eu vou fazer isso, mas eu não vou me desgastar por isso. Por quê? Porque a minha parte eu estou fazendo, mas eu não tenho controle.
eu vou puxar um tema de empreendedor executor, Sim. até um pouco preconceituoso, Hum, quem sabe. A geração Z, 14, se eu não me engano, a 24, hum, é a mais difícil hoje em dia, pelo sim. que a gente vê no mercado de trabalho. Uhum. Então, a gente vê empreendedores até preferindo pessoas mais velhas, 30 a mais, 35 mais, por conta de comprometimento, por conta de engajamento, por conta de disciplina, né? Ah, essa cultura de que tá tudo bem, essa cultura de que depois a gente vê, não estou dizendo que é o que a gente Sim. está conversando aqui. Uhum. Estou dizendo, Entendendo. no geral, o contexto cultural Uhum. que vem se implantando nessa geração. Ela não é prejudicial profissionalmente para essas pessoas e, consequentemente, para as empresas, E pro futuro. para o futuro. Eu vejo um vácuo profissional gigante já Sim. acontecendo, né? A gente já entrando nesse vácuo. Eu tenho empreendedores que já me pediram se eu soubesse de alguém para comprar o negócio deles, que o problema não é dinheiro, São não é falta de pessoas. venda, não é cliente, ele só não aguenta mais lidar com funcionário. É triste isso, para uma empresa bem sucedida financeiramente, sabe? Sim. Para gente que gosta de negócio e vê número, meu Deus, isso dá uma agonia. Como lidar com isso? Como não exagerar na mão, né? Eu quero cuidar da equipe, eu quero lidar Sim. com a equipe. A gente estava fazendo um trabalho com um cliente e aí ele mesmo me deu um feedback, olha, eu quero que aquele outro profissional que trabalha com você, X, e eu não estou falando o nome do cliente porque eu vou falar mal, né? Não fale. É, então eu quero que aquele profissional, quando vier aqui, ele não seja tão bonzinho, porque ele sai daqui e os meus funcionários ficam com cara feia comigo. Então a gente vem, implanta, o profissional no caso, né? Dava treinamento, dava desenvolvimento de pessoas. E no final das contas, a equipe dizia assim: opa, então nós estamos vivendo um ambiente tóxico. Então, eu acabei de descobrir que eu podia ser melhor liderado. Então, nós praticamente implantamos um problema. Aliás, eu vou refazer. Hum, A gente escancarou um problema que a empresa já tinha, né? Então, como lidar com isso? Como não exagerar na mão? Como não exagerar para que esse funcionário se rebele, vamos chamar assim, e fale, não, eu tenho esse direito. Não vira uma coisa muito sindicalista. sim, sim. Vamos pegar aí a cultura hoje. A gente vive num mundo acelerado e cada vez mais acelerado. Ou eu vou entrar nessa aceleração, ou eu não vou sair, porque é o processo de evolução. Mas eu vou pausar. Essa geração de 14 a 20, Uhum, 22 anos, uhum. o que que acontece? A, a- tudo tem a base. E a base é a família. A base é o responsável. A base são os pais. Então, se esses pais no educar, no ensinar, não colocou responsabilidade, não é o extremo da responsabilidade que causa um amadurecimento precoce na criança. Mas a responsabilidade, você tá aqui com um copo, põe esse copo lá na pia, passa uma água, mesmo que não saiba lavar, mas só passa uma água. Tira seu prato da mesa, dá uma forrada na tua cama. Responsabilidades que essa criança, quando adulta, ela vai ter essas responsabilidades dentro do seu trabalho. Há uma. Vamos pegar uns. Que vai chegar nessa fase, uns 10 anos, 5 10 anos para trás, há muita transferência de responsabilidade. E essa responsabilidade ela foi para a escola. Que a É verdade. escola, ela trabalha o pedagógico, não é a educação, não são os limites, não é a responsabilidade dos pais. Dos pais. Então, o que que acontece? Essa transferência de responsabilidade causa o que na criança? A falta de responsabilidade. Quando eu Porque ela adoto fica sem a liderança. sem a liderança, e a criança ela precisa do referencial, ela precisa do limite, ela precisa do não. Não é um não extremo, mas é um não. Não é assim a repetição, né? Não faz isso, não faz isso. Não, vai entrar aqui, vai sair aqui. Mas
associar aquilo a isso. Então, quer dizer, essa instrução ela foi deixando de lado. E, infelizmente, está acontecendo muito. Essas crianças, adolescentes e adultos, então, hoje, que responsabilidade que elas têm? Nenhuma. A culpa é da nossa geração, É, em parte. em parte. Faz sentido. Então, a responsabilidade, ela não foi implantada na vida da criança para adulto ser responsável, para eu buscar o emprego. Vamos pegar aqui a gente, 14, 15 anos estava trabalhando, Verdade. entrava, trabalhava, estudava, depois trabalhava o dia inteiro, ia para uma faculdade à noite. Quem que faz isso hoje? É difícil. Se estuda, é muito. Se trabalha meio período, é muito. Então é muito mais fácil esses engajamentos virtuais, que é onde eu vou ter um dinheiro fácil, mas também nem se esforça para isso. Então vive num lugar, numa zona de conforto. E aí onde que vai ter as dificuldades? Para os empreendedores, para as empresas que precisa da mão de obra, Sim. mas a mão de obra ela não quer. Ela não quer. E por que que essa busca do uma pessoa mais velha, hoje a gente vê, né, em vários lugares, contrata-se a partir de 50, a partir de 60, que é aquelas pessoas que já trabalharam a vida toda, que têm a responsabilidade, que já houve esse amadurecimento de responsável, e elas vão trazer um bom trabalho. É lógico que precisa de um treinamento, capacitação para instruir, Uma mas atualização, né? as pessoas são dedicadas. Aí dentro da empresa, aonde que você falou do funcionário, né? Sempre vai ter aqueles que se destacam. Sempre vai ter aqueles. Eu fui contratado para ser recepcionista, mas eu tenho capacidade para outra coisa. E se a liderança conseguir enxergar essa capacidade, essa pessoa que está na recepção, ela pode ir para um administrativo e ali ela realmente se destacar. Só que quem está aqui e não se esforça para isso, o que vai acontecer? Vai reclamar, vai julgar, vai apontar. E quando há um papel invertido da liderança, que eu vejo que você tem uma capacidade, você pode caminhar do meu lado. Eu sei o meu lugar. Então eu quero você do meu lado, mas eu não coloco você do meu lado porque você vai tomar o meu lugar. Mas como que vai tomar o meu lugar? Se o lugar ele já é meu. Então, assim, é uma falta de pertencimento. Aí é psicológico, né? É uma Que falta de. provavelmente vem de um histórico, né? Com certeza. Então, esse pertencimento, mas é minha empresa, mas eu não me pertenço a essa empresa. Então, é por isso que esse trabalho de saúde mental, de acompanhamento, ele é fundamental para que tudo, o todo, seja atingido de uma forma saudável. E é impossível não ter consequências saudáveis. Porque é o se dispor, eu vou fazer, eu quero fazer. Mais, tá, mas o mais a gente deixa aqui. Vamos fazer assim? Vamos tentar assim? Vamos nessa sugestão eu caminhar por esse caminho? Deixa aqui, você tem a sua história, ela não é anulada, ela não vai ser aniquilada, tá aqui. Mas hoje a gente pode caminhar por aqui. Então, é esse equilíbrio que a gente vai. Até porque se a gente pegar numa empresa, sei lá, vamos pegar uma empresa pequena, 10, Sim. 15 funcionários. Se a gente for deixar que a história individual de cada um interfira na produtividade, ela não vai funcionar nunca, né? Nunca. Aí é o que os antigos diziam, né? Separa o pessoal do profissional, né? E que hoje em dia a gente compreende que é difícil, porque é uma pessoa só. Mas é necessário a gente se esforçar para adequar o profissional ao pessoal e o pessoal ao Sim. profissional, né? Eu falo assim que você entra num lugar, você vai ter sempre uma entrada. Quando eu abro essa porta e eu entro, eu sou a Callian profissional. Aqui eu vou me dedicar, aqui eu vou fazer o que eu tenho que fazer, aquilo que eu me proponho a fazer, ou aquilo que eu fui contratada para fazer, eu vou me esforçar. Então, o meu foco aqui dentro é o trabalho, não é a minha vida, não é a minha família, não é os meus BO que estão lá fora, é o meu trabalho. Saí, finalizou meu dia, saí, deixo o meu trabalho aqui e eu levo o meu pessoal para minha casa. Ali
vai distrair, vai conversar, vai brincar, vai comer, vai, né, Resolver os problemas. resolver os problemas. Então, quer dizer, essa separação ela é muito difícil, mas ela pode ser trabalhada justamente para que melhore esse convívio, para que melhore esse trabalho, para que esse trabalho ele seja mais produtivo e progressivo, justamente nessa separação. E nossa conversa girou e voltou na raiz do burnout. Quando a gente não consegue separar, é normalmente onde dá o tilt, né? É onde dá o tilt. E assim, as estatísticas, que é onde a gente pega, né? Que tá ali uma comprovação, cada vez, assim, ano passado estava uma média de 30 e pouco, 38, agora recém saiu de 63, 68% de afastamento. Por Do quê? total de No afastamento, total. 60, 68% É, é por conta de não só, transtornos. de transtornos. E infelizmente cada vez tem uma tendência a piorar. Sim. Então, o que as empresas hoje podem fazer? É já implementar, porque o custo financeiro de um afastamento, ele é muito maior do que um custo de investimento junto aos seus colaboradores. É. Então, essa necessidade, porque é uma necessidade, ela precisa ser assim, ó, imediata. Justamente, porque a tendência, infelizmente, é cada vez piorar. Porque você vê assim, em tão pouco tempo, praticamente dobrou. Dobrou. E se a gente parar para pensar, tem muitos ingredientes nessa sopa, né? A tecnologia, a rede social, ela despenca, né? Ela despeja informação. Sim? Eu me pego, eu sou apaixonado por Instagram. Então hoje eu brinco que eu achei uma desculpa para ficar no Instagram, que é o trabalho, o podcast, né? Aham, aham. Então eu tenho desculpa, porque Regina briga e eu falo que eu tô trabalhando. Sim, Mas eu sou apaixonado pela ferramenta. sim. Às vezes eu me pego e já passou 1 hora, 40 minutos, 1 hora e 10, e eu tô ali preso, rindo de coisa boba, sem sentido, Dispersou. lendo notícia, né? Já foi. Então, quando eu pego para trabalhar e preciso focar, quando eu tô atendendo cliente, lógico, eu afasto totalmente, né? Porque eu sei que eu tenho dificuldade de controlar a partir do momento que eu entro. Ele é viciante demais para Sim. quem gosta, né? E ali despeja informação que eu converso sobre assuntos assim que eu fico pensando aonde que eu tirei, aonde que eu vi isso, né? Eu não sei nem da onde que eu vi. Eu pego assunto ali, pego notícia do mundo inteiro que eu acabo acompanhando. É muita informação É que a gente tem muito. acesso. A gente tem a memória RAM 360. Então, o tempo todo a gente está aqui, está absorvendo coisas, fora que o pensamento está, né, Uhum, vagando por aí. Então, quando a gente vai para uma rede social, seja ela qual for, e a gente não tem um limite de tempo, hoje a gente tem meios no próprio telefone que pode delimitar um tempo. uhum, uhum. Então, se a gente não coloca limite, era 10 minutos, mas quando vê já foi 2 horas. É. Nossa, olha só. Aí eu perdi meu tempo, sim. Aí eu perdi meu tempo. Porque aquilo ali se tornou ocioso, eu fui buscar outras informações que eu não tinha necessidade. Aí é o famoso assim, cheguei em casa, eu vou distrair um pouco. Você não está distraindo, você está absorvendo mais informação. E isso vai gerar mais aceleramento, isso vai gerar mais ansiedade e o corpo vai dando sinais. Então, a rede social hoje, a gente é 100, vamos por 99% para não pegar os 100%. Existe a necessidade, porque a maioria é trabalho. Só que se eu não conseguir separar o meu trabalho do meu pessoal, Uhum. aí eu estou trabalhando o tempo todo. Então, o tempo que, por exemplo, eu poderia estar em casa fazendo qualquer outra coisa, eu estou perdendo meu tempo naquilo que eu já trabalhei o dia inteiro. Uhum. E como que eu faço isso? Uma coisa você faz, você já consegue identificar, que é o mais difícil, eu identificar e falar assim, não, isso aqui realmente me faz Tá perder um extrapolando. tempo. Eu vou delimitar. Só que se eu não fazer, não é mais uma tentativa. Se eu não pegar e falar assim, a partir de agora eu vou fazer assim, para que a minha mente comece a se habituar àquilo e eu fazer diferente, eu tô ali. Passou uma semana, passou um mês, passou um ano, e se eu for pegar
a quantidade de horas que eu perdi, essas horas eu poderia. Ah, mas aí eu vou me culpar por causa disso? Não, porque já foi. Uhum. Mas é a partir disso, o que que eu posso fazer? Então é sempre o hoje. Uhum. Hoje, o que que eu fiz por mim? O que que eu posso fazer por mim? Ah, hoje eu não quero mais, ou eu vou fazer qualquer outra coisa do que eu ficar numa rede social. Ah, vou fazer algo por mim. Pronto. Vou ficar lá fora, sentado, olhando o céu. Ah, mas isso não ganha nada. Pelo contrário, você está dando uma pausa para tua mente. Pausar, por exemplo. Ah, eu vou desativar o meu Instagram, né? Como você falou. Vou desativar o Instagram? Posso. Mas eu tenho? Não. O ter não é obrigação. Mas se for uma escolha minha por mim, tá tudo bem. Uhum. Porque é meu. É. Então, se eu entender que aquilo ali vai me fazer bem, seja por um dia, 2 dias, uma semana, um mês, não importa. Porque se eu estiver bem comigo, as outras coisas vão fluir melhor. No final é o que você já disse algumas vezes, né? Tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso. Álcool, cigarro, Instagram, Instagram, TikTok, YouTube, Coca-Cola, Coca-Cola, chocolate, comida, comida. tudo Tudo que em é excesso. demais é uma falta. E Tudo que é até de menos é uma trabalho. falta. É até trabalho. Nós temos 24 horas. 24 horas. Eu falo assim que eu repito algo que meu pai falava, né? O tempo é a gente que faz. Quando a gente aprende isso, que o tempo é a gente que faz, eu tenho 24 horas no dia. Se eu tivesse 36, daria tempo de eu fazer mais coisas. Não daria porque você estaria mais acumulado em situações. É verdade. Então, 24 horas, saudável. Vamos lá, o que é saudável? Média de 6 a 8 horas dormir, porque nosso corpo precisa dormir e descansar. Aí eu tenho uma média de 6 a 8 horas de trabalhos, né, diário. Então, 8 já foi 16. Me sobra 8. O que eu faço com essas minhas 8 horas? É o meu momento de lazer, é o meu momento de descanso, é o meu momento de eu tirar para um estudo, Higiene. higiene. Então, quer dizer, se eu organizar o meu tempo, organizar as minhas finanças, organizar o meu dia, e tudo é aqui. Eu vou viver uma vida mais leve, mais saudável. Existem situações eventuais. Ah, hoje eu precisei trabalhar 10 horas. Está tudo bem. Mas eu não vou todos os dias trabalhar, sendo que a minha proposta é 8 horas. Uhum. Por quê? Nesse outro período de tempo, eu vou tirar tempo para mim. E o que a gente faz pela gente? O que hoje eu vou parar e não vou fazer nada? Não vou fazer nada. Eu carrego uma indignação comigo, e eu falo isso com psicólogo às vezes. Samuel já me acompanha há 5 anos já. Antes do meu acidente, ele já me acompanhava. Por conta de trabalho. Tive Sim, vários momentos de. saudável. Eu tive vários momentos de excesso de trabalho Uhum. e eu via consequências gravíssimas nisso. Excesso Eu de tava entrando no burnout. nervosismo, E aí, há 5 anos, quase 5 anos e alguma coisa atrás, eu comecei a fazer a terapia. E hoje eu brinco com ele, né? Eu começo a conversa, eu despejo o meu problema, agora eu brinco com ele, eu falo assim, se vira aí, me fala o que eu tenho que fazer, né? E várias vezes eu já questionei ele, né? Ele me puxa, pensando, de novo você tá exagerando. Mesmo ciclo. Mesmo de novo você tá sábado, domingo, entra 7 horas no escritório, sai 8, 9 da noite. Tá exagerando. Então as consequências que acontecem é por conta de exagero de novo. E eu brigo com ele. Por que que Elon Musk trabalha X horas? Por que que Steve Jobs trabalhava X horas, né? Ele fala, cara, você não tem uma pessoa mais normal para comparar, né? Porque são pessoas fora da curva demais, né? Sim, E aí ele sempre me ressalta o seguinte: você acha que essas pessoas não têm isso também? com certeza. Com certeza tem, né? Só Só não não vai pra demonstram, mídia, né? claro. Só não pode expor, porque isso Sim, em valor de mercado ele perde muito, sim. né? Então ele com certeza também fazem as fugas deles, né? Sabe lá como. Cada um com a sua, né? A vantagem é que deve ter um iate pra você, né? Passar 1, 2 dias.
Mas com certeza eles têm os mesmos problemas, né? Com certeza. Porque todo mundo é ser humano, né? Sim. A máquina é a mesma no final Nem das a contas. máquina não é 100%. Eu gosto de associar. A nossa mente é como um computador ou um celular. A gente vai colocando, 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 armazenando coisa ali. Dali a pouco começa a ficar lento. É E verdade. vai ficando lento, vai ficar. Aí ou eu tenho que fazer uma limpeza ali, tirar umas coisas, ou corro o risco de travar. E se travar e eu não tiver salvo alguns arquivos, Perde. perdi tudo. É E a verdade. nossa mente é como? A mente 360, então o tempo todo a gente está absorvendo. Aí a gente tem as nossas situações cotidianas, tem o trabalho, que o trabalho ele pode ser o melhor trabalho do mundo. Ser apaixonado, falar que eu sou apaixonado na minha profissão. Mas ele é estressante, ele é desgastante, Uhum, ele cansa. uhum. Então, quer dizer, aí eu tenho meu trabalho, aí eu tenho a minha vida, aí eu tenho trânsito, eu tenho isso. Então, quer dizer, eu estou só armazenando. E eu não estou cuidando. Eu não estou cuidando. O que é eu cuidar? É uma terapia, é uma análise. Uhum. É eu despejar aquilo para um profissional que vai ali me ouvir sem julgar e vai me orientar, vai me sugerir, e a escolha, claro que sempre é minha. Então, quer dizer, dali a pouco começa a ficar mais lento. Nossa, esqueci isso. Oh, não sei o É. que é fazer. Aos Ah, eu poucos você tinha que começa a ver fazer. no dia a dia, É. né? E agora? Era para ter feito isso, passou o horário. Aí você começa a ter os lapsos de esquecimento. Dali a pouco o foco você não concentra mais. Quer dizer, tá aqui ficando lento, ficando lento. Dali a pouco meu corpo começa já a dar os sintomas mais agressivos. Uhum. Uma E gastrite, eu tô uma ali, obesidade. mas tá tudo bem. Aí eu não tô sentindo dor, eu vou no médico, faço lá uma bateria de exame, o médico fala assim, não, você não tem nada, tá tudo ok. Ou uma gastrite, ela é causa do seu emocional, porque 99% tem fundo emocional. Uhum. Então eu tô ali armazenando, dali a pouco começa a dar um tilt maior, dali a pouco trava. E aí? Aí eu vou ter que parar do mesmo jeito. Vai. Aí eu não tenho, eu falo assim, nós temos problemas, mas nós temos um único grande problema. Qual que é? Boa Sabe? pergunta. O único, doença. Ah, Se eu sim. ficar doente, eu não vou preocupar com o pagamento que eu tenho que fazer, eu não vou preocupar com quem eu tinha que atender, eu vou focar em mim. Sim. Mas para que que eu preciso chegar numa doença para eu pausar? Para que que eu preciso chegar num extremo para eu falar assim, não, hoje eu vou tirar meio período. Desliga o celular. Ah, mas eu vou desligar, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer uma leitura de um livro, assistir uma TV. Talvez não seria interessante, porque é tecnologia, né? A mente vai associar trabalho. Enche o Vou para HD uma também. beira de um parque. Esses dias eu parei e falei assim, eu parei no parque e fiquei olhando as pessoas andando. Nem caminhada eu fiz. Então, quer dizer, você para, você fica olhando, aquilo ali vai te aliviando, vai descansando, você ouve o som de um passarinho, você. Então, assim, são as pequenas coisas que a gente vai deixando de lado, só que uma hora o corpo fala. E, o... e se ele falar muito, ele É, vai cansar. E aí é onde a gente vai para os extremos, que é daí verdade. já é o processo depressivo, já, E aí infelizmente, o. a busca de fuga em coisas, às vezes, que geram consequências piores ainda, né? Sim, Um porque a alcoolismo, mente uma ela tá no droga, né? extremo, ela vai buscar uma fuga. É verdade. A gente vive de fugas. Então, eu tô tão sobrecarregada que eu preciso aliviar, isso inconsciente. Então eu vou para os meios. Uma bebida, né? A química, a alimentação, porque se torna uma Mais um compulsão, excesso. mais um excesso. Porque a falta é minha. Mas aí eu não me permito cuidar de mim. Eu cuido às vezes de todo mundo e eu não cuido de mim. Então, a conta ela chega. Sim. E eu vou esperar isso acontecer? Não. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dedicar. E isso é para todo mundo. Todos. E para o empresário que não recebeu essa informação ou essa formação, para o empresário que não tem essa leitura refinada de pessoas, para o empresário que pensa em número, em execução, Sim. em rentabilidade, em lucratividade, em processo,
execução no final das contas. Qual que é a dica ou qual que é a orientação que a gente dá para que esse empresário comece a perceber dentro da equipe aquela pessoa que precisa de ajuda, que precisa de um acompanhamento, que precisa de um direcionamento, Que ele mesmo precisa. ou às vezes que ele mesmo precise, né? Que dica prática, que orientação que a gente pode dar para esse cara? É assim, para dar um primeiro passo, vamos colocar assim, um primeiro passo, para justamente desconstruir aquilo que está construído. Promova palestras, um workshop, um treinamento, não um treinamento porque daí já entra na área, mas assim, uma palestra voltada sobre saúde mental. Por quê? Na palestra traz algumas reflexões que vai gerar um despertar. Então ali é como assim, eu dou um primeiro passo, vai ter uma abertura. E a partir dessa abertura entra a implementação, né, da lei da saúde mental, que pode fazer todo esse processo. Porque se houver um passo, se esse passo ele for contínuo, Uhum. porque não adianta ir lá e trazer o despertar e ficar por aquilo mesmo. Então, assim, eu desperto, me dá um interesse, eu quero fazer, consigo reconhecer isso, vou fazer assim, mas não consegue. Por quê? Porque não quer? Não. É porque tem toda a construção e ela Sim. precisa ser desconstruída gradativamente. Então, eu começo hoje e eu dou a continuidade. E aí vai desconstruindo essa cultura que foi engessada, Às que vezes está engessada, né? a empresa trazer uma palestra ou trazer o profissional para conversar sobre o Sobre, assunto sobre. já gera uma abertura que a empresa nunca deu antes, né? Sim, às vezes Isso às assim, vezes já é o vamos suficiente. pegar assim, portes de empresa. Às vezes uma pequena empresa, 10, 15 colaboradores, né, com todos ali, uma roda de conversa. Não é necessariamente a palestra, porque quando a gente fala em palestra, a gente aquela amplitude. Uhum. Pode acontecer, uma região que tem vários empresários vão fazer tudo junto, então você faz uma palestra. Mas pode ser feita as rodas de conversa, que é mais essa proximidade, Uhum. que daí você dá a liberdade da pessoa falar, dela É. expor. E às vezes ali um pequeno detalhe que ela consegue falar, olha, isso aqui realmente eu não percebi. Ó, isso aqui dá pra gente fazer assim. A gente já teve situações em empresas que a gente foi, fez um workshop, uma palestra, treinamento. Às vezes até abertura de trabalho, onde a gente reúne todo mundo e diz o que vai ser feito. E 2, 3 semanas depois, um dos colaboradores chegou para a dona da empresa e se abriu, Sim, desabafou. Quer dizer, tem a ver com a abertura que a empresa começou a dar, né? sim, Através de trazer um profissional, através de mostrar para os colaboradores que a partir de agora a gente está disposto também a te ouvir, né? sim. É coisa que às vezes a cultura organizacional e aí o dono, ele não permitia. Às vezes porque ele não sabia Não sabia. como fazer, né? É a falta do conhecimento. É, O interior mesmo. O interior aqui, ele tem muita deficiência nisso, de pessoas que vão fazer. Então, aí traz a tradição, a sim, cultura e fica ali engessado. sim. Mas quando há essa pequena abertura, né, abrir a porta, você pode entrar e eu dou a liberdade para isso, começa a fluir. Aí um vem, fala, ó, isso aqui foi diferente. Então, assim, aí a continuidade que ela é fundamental. Uhum. E é, é quase impossível não perceber a diferença das empresas que investem em Sim, treinamento, desenvolvimento, para aquelas que não investem, né? sim. E aí eu tô falando, volto lá no primeiro exemplo que eu dei, até a fachada muda. Até a Ah, fachada. você começa a enxergar a fachada da empresa mais bonita, mais bem cuidada, você Sim, começa a enxergar o atendimento, a postura dos sim. colaboradores, e no final, o financeiro É muito mais consequência. saudável. Nós somos reflexo. Nós somos energia. Se eu estou bem, aqui vai estar melhor. Se eu não estiver bem, Carrega o ambiente. é, É é a verdade. consequência. Então, assim, quanto mais eu olhar para mim, quanto mais eu cuidar de mim, e eu falo que é a nossa mente, porque é o nosso condutor. Uhum. Então, quanto mais aqui estiver bem comigo mesmo, melhor vai estar ao meu redor. Quanto mais sobrecarregado, quanto mais estressado, irritado e etc e tal, aqui não vai. Por quê? Porque é energia. É.
Como é que os empresários, como é que os profissionais podem te achar? A rede social, Rede social. Tem o Instagram, certo? né? É Kalian_psicanalista. Pronto. E, Coloca na tela. e o WhatsApp, que é o 65 981290593. Maravilha. Pode entrar em contato lá que sempre há respostas. A gente falou no início sobre a lei. Sim, Quando ela de fato, hoje ela está em modelo de implementação, né, isso. de Educativa, vamos colocar assim. educativa, e quando ela se torna obrigatória para as empresas. O prazo foi dado, era a partir do dia 26 de maio desse ano, então foi prorrogado por um ano. Então, ano que vem, provavelmente nessa mesma data, ela se torna obrigatória, mas isso não impede dos empresários já começar desde agora com esse A se processo desenvolver. a desenvolver. Porque no final a gente não está falando de cumprir lei apenas. Sim, A gente está falando de vantagem competitiva. sim. Simples assim. E há muita diferença. A empresa que ela tem o acompanhamento junto aos colaboradores em saúde mental, ela tem um diferencial. Então, que Exatamente. a sua empresa seja um diferencial. Exatamente. Obrigado. Queria te Obrigada, agradecer. eu. Uma conversa extremamente produtiva. Eu sempre carrego no podcast, nas consultorias, a missão de vida e missão de empresa, que é ajudar no crescimento de empresas e pessoas Sim, através de conhecimento. Eu acho que hoje a gente contribuiu bastante. com certeza. Eu agradeço por esse privilégio. Falo que as oportunidades, elas são únicas, elas não repetem, elas têm semelhança. Então, que esse dia ele está registrado com um propósito maior do conhecimento, dessa transferência realmente de entender o que a gente pode fazer pela gente, pelas empresas e todos. Obrigado. Agradeço. Para vocês que acompanharam mais um episódio, muito obrigado e até a próxima.